Boa noite. Paz. Tudo bem que está pouca gente hoje, mas vocês jantaram, tomaram café final da tarde? Manuel, ajuda aí, velho. Vou dar outra oportunidade para vocês, viu? Boa noite. Agora sim. Estamos falando aqui para a juventude e os adolescentes, né? Na minha época, para adolescente era virado no giraia. Aqui chama agora virado no mói de coentro, né? A expressão pernambucana, ou não? Ou não tem mais essa expressão também? Eu acho que tem, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Pedir vocês que abram aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Até aí, verso 24, oremos. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Senhor, eu quero Te pedir que Tu nos use como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E que, ó Pai, nessa noite possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que é tão direta, que ela possa falar aos nossos corações. Que aquilo que, porventura, venha impedir, Senhor, seja caído por terra, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante parar para pensar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de, talvez, passar férias em uma outra cidade, com outra cultura, num país tão diversificado quanto o nosso, ou alguns como eu, que acabam sendo quase como um seminômade, que já passaram por tantos lugares. Quando eu estou com conversa curta, como se fala, as pessoas perguntam: pastor, o senhor nasceu aonde? Aí, o senhor é da onde, né? Se falar nasceu, aí eu não vou ter como disfarçar. O senhor é da onde? Eu falo: eu sou de Recife. Quando eu estou com conversa curta. Mas se eu for relatar, o senhor nasceu aonde? Olha, eu nasci em Belém do Pará, eu sou paraense. Morei em Teresina, morei em Recife, morei em Brasília, morei em São Paulo. E voltei para a terrinha maravilhosa, a nossa Veneza brasileira. É interessante, se você talvez não tenha a oportunidade que eu tive de ser quase um seminômade, mas se você teve a oportunidade de conviver em uma outra cidade, mesmo que seja por um período de férias, a gente começa a entender algumas expressões que são daquele local. E talvez na época que eu vivia como adolescente jovem aqui em Recife, nos 18 anos que eu passei fora de Recife, eu comecei a perceber uma expressão muito forte, que eu não sei se é recente ou talvez eu não gravei ali na minha adolescência, que aqui em Recife o pessoal usa até quando vai desligar o telefone. Tá bom, Davi, vai. Vocês já ouviram essa expressão? Aí eu fico pensando, vai para onde? A pessoa nem sabe se eu vou para algum lugar. E é uma expressão interessante porque eu comecei a meditar nela quando eu preparei essa mensagem, e baseada numa devocional de Oswald Sanders, Tudo para Ele. Um livro de 365 devocionais, maravilhoso. E uma das devocionais, ele falava essa expressão, vai. Eu fiquei pensando que mesmo a um telefone, quando a pessoa vai desligar,
então tá bom, tchau, né? Fala, vai. Ela pode ser, se falar isoladamente, você pode não estar num bom dia, e alguém falar para você, Amós, vai. Você pode interpretar de uma maneira negativa. Vou para onde? Para onde ele está me mandando ir? Mas essa expressão vai, é interessante que ela designa uma ação. O pastor Fernando Brandão, ele tem um jargão, e tem até aquelas figurinhas do WhatsApp que fizeram dele, que quem já ouviu palestra do pastor Fernando Brandão, ele tem um jargão muito popular, não é, Marcelino? Ele fala, vamos avançar. O evangelho, ele foi feito para avançar. O evangelho, ele foi feito para uma ação. O evangelho, definitivamente, ele não foi feito para a gente ficar parado. É interessante a gente pensar, então, que essa expressão vai, ela nos impulsiona a um movimento. Não é você parado, achando que as coisas vão acontecer simplesmente com a oração, e não se escandalize com o que eu estou falando, porque a oração, diz a palavra, que ela pode muito em seus efeitos, em seus resultados. Mas vocês já pararam para perceber que muitas vezes as nossas orações, elas estão, a resposta das nossas orações, elas estão diante de nós. E o pastor Marcos sempre ora, Senhor, nos ajuda com aquilo que nós não conseguimos fazer, mas nos ajuda com aquilo que precisamos fazer. Isso demonstra exatamente uma ação. Vai, Davi, vai lá e faz. É interessante que uma vez eu estava lá em São Paulo, em São Paulo começa a cair umas chuvas assim, do nada. Eu estava indo para a igreja, uma quarta-feira à tarde, eu já ficava direto para o culto de oração, e tinha uma avenida que eu tinha que entrar do outro lado aqui, então eu ia ali na frente, fazia um balão, voltava e entrava à direita. Era do outro lado aqui, uma avenida com, tipo o Agamenon Magalhães, com um canteiro no meio. E começou a cair um pé d'água muito forte, muito forte. E uma senhora, uma jovem senhora, com uma criança no colo. E na hora eu falei assim, meu Deus, manda um anjo para dar uma carona para essa mulher. Porque ela, em São Paulo tem muito, acho que se não é a maior cidade com incidência de raio, é uma das maiores. Muita incidência de raio é um perigo. E na hora eu falei assim, Senhor, manda um anjo para ajudar essa mulher. E aí eu passei direto. Aí fiz o balão. Ela conseguiu atravessar na chuva, atravessou de novo. Quando eu estava parado no semáforo do outro lado, ela entrou na rua, que era a rua que eu ia entrar. E aí eu pensei assim, Deus falou comigo, né? Como é que eu peço para Deus mandar um anjo? Se quem está de carro sou eu, não é um anjo. E aí quando eu virei no semáforo, ela estava embaixo de uma marquise, aquelas marquises que a gente não sabe se a gente se protege mais do que a gente se arrisca, porque quantas vezes a gente vê reportagem, né, que a marquise fragilizada e a pessoa morre porque cai a marquise e ela lá com a criança. E na hora eu parei o carro. Eu parei o carro, baixei o vidro e falei, moça, eu vi você ali desde o outro lado que começou a chover, entra no carro que eu vou te dar uma carona. Imagina, eu no lugar dela não teria pego uma carona, né? Um caba feio, barbudo, com a cara de trombadinha. Na época ainda tinha cabelo, Ismael. Agora está com mais cara de trombadinha, né? E aí eu falei assim, olha, eu tenho filho pequeno. Está vendo a cadeirinha aqui atrás? Eu vi você ali, eu preciso abençoar a sua vida. E ela, quando eu usei essa expressão, que eu tenho um filho pequeno, então ela entrou no carro, entrou no banco de trás, indicou o caminho. E ela falou assim, ó, já está uma amiga minha, uma prima, vindo com o guarda-chuva. Eu falei, não, mas a gente vai indo e encontrar ela no caminho. Encontrou a prima, amiga no caminho, ficou mais desconfiada ainda, tipo, meu Deus do céu, não sei quem é mais doido, quem deu carona ou ela que pegou carona com um cara estranho. Aí ela também não teve, né, a opção, entrou também no carro, deixei lá, nunca mais vi a cara daquela mulher. Mas é interessante parar para pensar que a gente clama nas nossas orações e a gente fica parado, esperando
uma resposta. E o Evangelho, ele nos impulsiona exatamente a esse movimento. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20, conhecido como a Grande Comissão, a gente conhece o texto, e ele fala assim: ide, fazei discípulos. E a gente sempre acha que é uma ação quando vem um missionário, e quantas vezes eu me senti incomodado, porque o missionário lá vem pregar a mesma coisa, ide, eu não consigo ir, eu não sei falar de Cristo. Mas quantas vezes a gente esquece dessa ação do cristianismo? Como eu costumo brincar, que a gente deve pregar o cristianismo de tal maneira que, se for necessário, você abra a sua boca. Ou seja, as nossas ações, o nosso testemunho, ele tem que falar muito mais alto do que simplesmente você ter o dom com palavras bonitas e eloquentes de pregar a Cristo. O testemunho vai falar mais alto, e essa ação, ela vai designar muito mais. Jesus sempre nos impulsionou a termos parcelas de movimento, de ir, de se mexer, de participar. Por exemplo, eu coloquei aqui em João 8, o texto da mulher adúltera, que todos nós conhecemos, quando as pessoas pegaram a mulher em adultério, e aí fizeram um círculo, e aí a lei, à época, falava que deveria apedrejar aquela pecadora. E Jesus chega e começa a escrever no chão, que a gente não sabe o que ele escreveu, mas algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas pregando que imaginam, e se isso foi verdade, a gente vai ter que perguntar algumas coisas quando chegar no céu, mas se isso foi verdade, dizem que Jesus ficou escrevendo ali no chão os pecados das pessoas que queriam atirar as pedras naquela mulher adulta. E aí cada um foi saindo de fininho, né? Opa, escreveu o meu pecado, é para mim, vou cair fora. E foi caindo fora. E quando Jesus, então, chegou para a mulher e falou: onde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Agora vai. E não peques mais. Uma ação de movimento, de ir contrário àquilo que você estava fazendo. Você desviar o caminho, eu estou nesse caminho errado, então vou desviar, e eu saio do caminho que não está agradando a Deus. Em João 9, também Jesus curou um cego de nascença. Jesus chega para aquele cego, Jesus cospe no chão, faz uma laminha lá abençoada, passa no olho do cego, e vai e fala: vai lá no tanque de Siloé e se lava. Jesus poderia ou não, simplesmente com uma palavra, você está curado e agora você vai enxergar. Mas eu acho muito interessante quando o Evangelho nos impulsiona a esse movimento. Lucas 17, o texto fala de 10 leprosos que foram curados, e aí só um voltou para agradecer, né? Infelizmente, a gente sempre está mais intenso nos cultos de oração, focado para fazer um pedido, mas quando Deus atende o nosso pedido, a gente nem sempre volta para agradecer, né? Mas quando Jesus falou para aqueles 10 leprosos assim: vai lá e se mostra aos sacerdotes. Hoje, com esse texto, ele nos impulsiona a irmos, vai. É um vai que nos impulsiona a termos reconciliação. Meus queridos, quantas vezes a gente tem os nossos relacionamentos fragilizados e a gente fala: fulano não está falando comigo, porque ele não veio até mim. Mas quantas vezes a gente verdadeiramente, a gente fala assim: eu não estou falando com fulano. É muito mais tendencioso, é muito mais fácil a gente falar a primeira frase que eu falei aqui: o fulano, o Joãozinho não está falando comigo.
Impressionante. Não sei o que aconteceu. E o texto fala que se você souber que alguém tem algo contra você, não é se você tiver algo contra alguém. Olha como isso é forte. Mas aí o texto fala que se você então se lembrar, nós precisamos ir, porque isso vai exigir uma sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo falando para você. Aquele exemplo que eu falei de Deus mandar um anjo para a mulher, e eu fiquei pensando o quê? O que é que de repente pensou na minha cabeça? Inconsciente, Deus vai mandar um anjo descer, e somos nós que precisamos agir e nos movimentarmos em prol do reino de Deus, e às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural, e quando a gente lê um texto desse que fala sobre reconciliação, o texto fala, se você se lembrar, então você tem que estar com o seu coração quebrantado para ouvir a voz do Espírito Santo. Meus queridos, é o Espírito Santo que nos dá essa sensibilidade. Nós nunca devemos nos opor a essa sensibilidade que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. Quando Ele estiver nos instruindo, talvez nos mínimos detalhes da nossa vida cotidiana. Não é esperar algo sobrenatural, mas é no dia a dia, quando o Espírito Santo falar, olha, se você se lembrar que aquele irmão tem algo contra você. Ah, mas o que é que eu tenho a ver com o irmão ter algo contra mim? Quando eu estava lendo esse texto, eu falo, cara, como é impressionante isso. É muito aquém, porque o desafio maior seria, se eu tiver algo contra o irmão, aí parte de mim, mas o texto fala assim, se você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você. O cristianismo, ele nos impulsiona a sermos além do cotidiano. Você já parou para pensar? Por exemplo, ser uma pessoa educada tem a ver com o cristianismo? Diretamente, tem. Mas se a gente parar para pensar, quanta gente educada a gente tem, vizinhos da gente que às vezes é macumbeiro, é espírita, é um bandista, é ateu, ou eu estou enganado? Então, olhando por esse aspecto, o cristianismo ele não tem a ver com a educação. Ele tem além da educação. O fato de eu encontrar com um vizinho no elevador e dar um bom dia para ele, não significa que eu estou dando um bom dia porque eu sou cristão. Significa porque eu tive educação em casa e eu entendo que eu preciso dar bom dia. Quando eu sou cristão, eu vou além. Quando tem alguém que tem algo contra mim, já é ir além. É eu entender que o passo precisa ser meu. Não é? Ah, mas se eu tiver contra alguém, aí realmente aí a palavra está falando para mim. Mas é eu me lembrar que alguém tem algo contra mim. Então eu devo ter iniciativa de ir lá falar com essa pessoa. Meus queridos, nós precisamos ir. Vai. Quando aquela expressão no final do telefonema, né? Vai. Então quando alguém desligar o telefone agora falar vai. Aí eu vou para onde? Eu vou para o vai da reconciliação. Precisamos ir para o vai da reconciliação porque ele também exige autossacrifício. Ele exige um caminho difícil para a gente fazer, porque precisamos quebrantar, muitas vezes, o nosso orgulho. O nosso orgulho ferido porque fala assim, mas eu não fiz nada para ele. Foi ele que decidiu não falar mais comigo. Então, se ele quiser, ele que volte a falar comigo. Ou não. Ou não nos comportamos assim. Para termos o vai da reconciliação, nós precisamos voltar pelo caminho de onde a gente veio. Isso é válido para os relacionamentos de amizade. Isso é válido para os relacionamentos conjugais.
os casais aí que estão recém-casados. Quantas vezes a gente tem que quebrantar o nosso orgulho? Quantas vezes a gente tem que voltar devagarzinho e tentar entender e quebrantar o orgulho para poder a gente continuar na caminhada. O caminho, ele deve ser trazido de volta às nossas mentes. Jesus fala, eu sou o caminho. A gente sabe o caminho que tem que trilhar, mas a gente dá aquela escapadinha para um lado, aquela escapadinha para o outro lado. E aí, para termos o vai da reconciliação, ele vai exigir um quebrantamento, ele vai exigir um alto sacrifício. Enfrente então esse conflito, porque não é fácil. A gente tem que parar e achar que os desafios do cristianismo é tudo muito fácil. Não é tão fácil porque eu e você, nós somos humanos ilimitados. Mas quando a gente volta para o caminho, quando a gente se coloca diante de Deus, é o Espírito Santo que vai falando conosco e a gente vai tendo o nosso coração quebrantado, o nosso orgulho quebrantado. E aí exige então esse alto sacrifício. Precisamos nos movimentar, e esse vai da reconciliação, ele também exige obediência à palavra. Obedeça à palavra de Deus. Quando eu comprei uma Bíblia muito interessante, eu comprei uma para mim, uma para a Milady. A Bíblia, ela tem 365 leituras diárias. E aí ela pega, não está na ordem ali direta dos livros, então ela pega, por exemplo, Gênesis capítulo 1 e 2, aí junta com Salmos e junta com o Evangelho. É a primeira leitura. Aí no dia 2, aí tem Gênesis 2, Salmo 2 e um outro Evangelho. Então vai seguindo o roteiro ali de um e de outro. E é muito interessante porque a ideia é você ler a Bíblia toda em um ano. E você vai revendo os evangelhos, se inserindo na história. E eu relendo os evangelhos e vendo Jesus falando com os discípulos, no dia a dia ali, tão simples. E Jesus fala assim, vocês não entendem o que eu estou falando. Já pensou aquele cursinho que você está fazendo online para o Enem? Mas o cursinho presencial, no intensivão, diretamente com Jesus, que deveria dar um resultado muito maior, foi em vão. Quantas vezes foi em vão, porque Jesus falava de uma forma tão simples, e aí quando os discípulos não entendiam, aí Jesus falava assim, vocês não estão entendendo nada, não é possível. Parece uma frustração para o professor, né? Explicando com tanto carinho, com tanta atenção, com tanta dedicação, e os discípulos não entendiam. O vai da reconciliação, ele precisa ter a obediência à palavra. Não é sobre o outro, mas é sobre você. Como eu já falei aqui, o texto fala, se você se lembrar que o outro tem alguma coisa contra você. Ah, mas é sobre o outro. Não, a ação é para você. A ação é para mim. É eu que tenho que ir ao encontro do irmão e restabelecer uma comunhão com ele. Jesus diz para você ir. Não é uma questão dos seus direitos. Ah, mas eu sei que eu não fiz nada. Ah, mas eu sei que eu estou com a razão. E no relacionamento conjugal a gente também fala isso. Ah, mas eu sei que eu não fiz isso. Mas aí a gente tem que obedecer a palavra e falar assim, olha, tá bom, eu entendo, vou voltar atrás, vou ter a parcela de sacrifício, vou obedecer a palavra e fazer a diferença. Meus irmãos, não é uma questão de abrir mão dos seus direitos, mas é uma questão de obediência à palavra de Deus. Porque o nosso orgulho ferido, ele é tão forte muitas vezes. E às vezes eu fico escutando
tantas pessoas falando. Eu não sou exemplo de falar que eu não tenho problemas com as pessoas. Mas eu não tenho dificuldade de procurar o meu irmão e conversar com ele e me resolver. Porque eu me preocupo é quando, por exemplo, 2 amigos nunca brigaram. 2 amigas nunca brigaram. Marido e mulher nunca brigaram. Mas o desafio é você ir e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Esse é o desafio para mim e para você. Para terminar, uma ilustração, lá no metrô de São Paulo, indo trabalhar, e 2 amigas discutindo, sentadas no banco. E o metrô de São Paulo é uma bênção, gente. Se você tirar o pé, você não encontra mais lugar para colocar o seu pé. Uma vez eu cheguei em casa com dor na coluna, que foram me empurrando, e aí a minha mão foi para lá, eu não tinha lugar mais para colocar a mão, e tirei o pé, e fiz essa besteira, né? E não tinha mais espaço para colocar o pé para cá, foi uma benção. E é dessa forma que a gente vai circulando lá no metrô de São Paulo. E aí eu estava aqui de frente, em pé, e 2 cadeiras aqui e 2 aqui, né? Conforme o metrô daqui também. 2 amigas conversando e discutindo. Ia tentando falar baixo e você acaba escutando a conversa sem querer. Ela fala, não, mas você não me avisou isso e tal, não sei o que lá. E aí lembra uma vez quando a gente estava no acampamento, no início do namoro, a Milady lembra disso até hoje, uma adolescente brigando com o namorado, né? Ela ficou com tanta raiva que ela começou a balançar o pé assim, bem rapidinho, né, com raiva. Aí eu fiquei treinando em casa para fazer, né, para mexer com ela. Aí consegui até hoje. E aí parecia aquela cena dos namorados que a gente viu, as 2 amigas começaram a balançar o pé assim bem rápido, com raiva. Aquele silêncio. E o metrô lá, tac, 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 tac. Passou uns 2 minutos. Aí uma olhou para a outra. Então, tu vai para a festa hoje à noite? Eu achei tão interessante aquilo naquele dia. Eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa aprender com isso. A gente precisa aprender com as crianças. Tinha uma propaganda que passava, que eu não lembro de que era, de um biscoito, alguma coisa. E os pais iam saindo no estacionamento do mercado. Talvez os mais velhos aí como eu vão se lembrar. E aí, quando ia saindo assim no estacionamento, um carro encostava no outro, que o outro começava a sair também, pá, encostava, nem amassava o carro, nada, e os pais começavam a discutir. Sendo que aí os pais saíam do carro, deixavam a porta aberta, começava a discutir, não, mas foi você, não sei o que lá. Aí, daqui a pouco lembraram que tinha os filhos no carro, né? Quando olharam assim, cadê o filho? Um filho tinha saído de um carro e já estava brincando com o filho do outro no outro carro. É interessante a gente parar para pensar como a gente tem que aprender. E o Evangelho fala que a gente tem que voltar a ser criança. A gente tem que voltar a ter um coração ingênuo, muitas vezes, para entender a palavra de Deus. Que nessa noite, você e eu possamos ir e nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Restabelecermos comunhão com pai, com mãe, com amigos, com vizinhos, com irmãos em Cristo. E que assim nós possamos, depois de nos reconciliarmos, entregar a nossa oferta. Que aí é onde o texto fala, depois que você fizer isso, você entrega a sua oferta. Que vai ser uma oferta feita de forma simples, de forma alegre, de forma sincera, de forma desimpedida. Uma oferta verdadeiramente bíblica oferecida ao Senhor. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra ela fala aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos ter a oportunidade, Senhor, de nos movimentarmos em relação à Tua palavra. Porque nós temos a oportunidade, ó Pai, de irmos e nos reconciliarmos
com aquelas pessoas que estão, porventura, enfrentando até algum problema, alguma dificuldade, por isso deixaram de falar conosco. Que possamos ir, ó Pai, fazer a diferença. Que possamos ir, ó Pai, nos reconciliarmos. E talvez nessa noite, ó Pai, tenha adolescentes e jovens aqui que precisam passar por esse quebrantamento. Que precisam passar por essa situação de quebrantar os seus corações. Ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Quebrantar todo tipo de orgulho e ir se reconciliar. E assim, depois disso, termos condições de entregar a nossa oferta a Ti, Senhor. Por favor, Pai, nos ajuda. Sabemos que não é um caminho fácil muitas vezes. Mas por favor, Deus, nos ajuda. Para que nós possamos ir e fazer toda a diferença do Evangelho em movimento. Um Evangelho que tem que avançar e que depende de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.